Eu comecei a pedir a Deus, Deus, que isso acabe por aqui. Eu já não quero essa vida, já não quero continuar nessa vida. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Foi um dia, ouvi muito as pessoas já falarem, uau, como é incrível. Tipo, experimenta lá, não namoras. Como assim? Nunca fizeste isso, nunca fizeste aquilo. Foi como eu dizer, deixa ela tentar experimentar. Naquele dia eu conheci alguém, eu estava aí a fazer fotografia e vi a pessoa. Pela primeira vez comecei a pecar com os olhos. Comecei a olhar, cobiçar, tudo mais. Comecei a conversar com a pessoa. E a pessoa que eu estava a conhecer, a pessoa me apresentou a fornicação. Mergulhei nisso de fornicação. Foi tantos dias, tudo mais, ela me apresentar essa casa de fornicação. Eu basicamente experimentava de tudo, todos os dias, todas as semanas. Vocês sabem do que estou a falar. E foi muito triste, foi difícil de verdade, porque eu já não conseguia viver sem fornicar com alguém. E foi mesmo com essa namorada que eu tive. Foi algo como 6 meses. Nós mergulhamos nesse tema de fornicação e tudo mais. Mas chegou um tempo onde Deus começou a falar comigo sobre essa área. Mas antes mesmo de Deus ter começado a falar comigo, eu já estava basicamente, eu já estava preso na masturbação. Eu já praticava e depois de eu ter dormido com aquela menina, só piorou cada vez mais. Eu já não conseguia fazer nada sem passar uma semana, 2 semanas ou alguns 2 dias sem praticar aquilo. Assistia com muito pornografia para voltar a dar aquele sentimento que eu senti quando eu dormi pela primeira vez com aquela namorada. E foi como que a prática de masturbação foi algo que adotou-me, que pegou-me e me levou eu a praticar isso todos os dias. Foi difícil sair disso. Deus começou a falar comigo sobre eu sair. Deus começou a falar comigo sobre eu não estar dentro disso, não estar dentro dessa vida de masturbação, de fornicação e tudo mais. Aqui no versículo 19 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são e que esse corpo, né? E que vocês não são de vocês mesmos. Tipo, eu de verdade fui constrangido pelo Espírito Santo quando ele começou a falar sobre eu ser a morada dele, que ele não vive num lugar sujo. E foi muito doloroso, de verdade não foi fácil deixar, eu tive que ignorar ela. Ela até entendeu porque eu falei sobre o chamado que Deus tem no meu coração, sobre missões. Quando eu falei de missões, ela me deixou. Isso foi uma frustração, eu acredito que vocês já passaram por alguma coisa dessas. Foi como eu já estava a mergulhar mais, o Espírito Santo começou a falar mais comigo sobre isso. Foi tantas tentativas de oração para deixar. Foi tão difícil deixar a masturbação. E eu basicamente estava tão dentro disso, estava dentro de uma caixa que eu não conseguia, nem sabia como sair, nem chaves tinha. E nem tinha saída. Eu comecei a pedir a Deus, Deus, que isso acabe por aqui. Eu já não quero essa vida, já não quero continuar nessa vida. E sabe, foi como Deus me levou mais a servir. O incrível, Deus me levou mais eu a crescer espiritualmente nessas orações. Eu aqui dizer, Senhor, que seja a sua vontade. Senhor, eu não quero estar mais nesse pecado. Senhor, me perdoe todos os dias. Me perdoe, Senhor. Mas um dia foi derramado sobre mim águas vivas.
e renovou totalmente meu coração, renovou totalmente meu ser. E desde naquele dia Deus me salvou da fornicação, da masturbação. Hoje me sinto tão liberto, me sinto tão livre. E basicamente, aqui no versículo 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem ao Deus com o seu próprio corpo. É essa a vida que eu estou a levar. Deus me comprou naquele dia. Foi mais uma vez, sim, mas Ele me comprou naquele dia. Foi tão incrível a compra que Deus fez em mim. Ele me comprou com um grande alto preço. Vocês não imaginam. E hoje sou basicamente alguém que busca cada vez mais glorificar a Deus com meu próprio corpo, servir com tudo que eu tenho. E guys, se gostariam de saber como foi as orações, eu aqui estou basicamente a resumir. Se gostariam de saber mais sobre esse testemunho, me enviam aí embaixo e eu vou vos contar como foi de verdade e basicamente vou me disponibilizar para vos contar melhor. Isso é só um resumo desse testemunho. E eu fui liberto. Hoje sirvo a Deus com toda a minha intensidade, com toda a minha força. E me tornei alguém tão ativo em Cristo Jesus, porque agora já não habita, já não sou mais, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque basicamente eu fui totalmente feito um restaurar, uma purificação. Pecados não são para nós, guys. Vamos confessar. Em 1 Coríntios 6, 18 diz sobre nós fugimos da imoralidade sexual. É real, de verdade. A imoralidade sexual nos afasta de Deus, um dos pecados, um dos maiores pecados. Vamos a isso, glorificar o templo de Cristo. No versículo 20 fala sobre nós glorificamos o templo de Cristo. E vamos a isso, guys. Este é um dos primeiros vídeos da City Christian. É um testemunho. Foi muito resumido. E terá muito mais. Que Deus possa vos abençoar. Que Deus possa vos glorificar. Seguem a conta da City Christian. E peço que me apoiem a compartilhar melhor a todos os lugares. Tudo mais. Que Deus vos abençoe. Que acima de todas as coisas o Senhor possa vos livrar, vos libertar desse pecado de fornicação. Em nome de Jesus. Amém.